de México en Inglaterra, el que negocia la independencia. Todo el tiempo, a partir de 1820, se ha convertido en un escritor público y escribe prolíficamente a favor primero de la independencia y luego del régimen republicano. En medio de la lucha de facciones en México, brevemente cae en prisión y decide abandonar México y vuelve a Ecuador, donde en pocos meses reúne suficiente apoyo como para derrocar al presidente en funciones y convertirse en el segundo presidente de ese país. Los tres casos, y tengo un cuarto, pero no lo voy a mencionar, Manuel Moreno, que es mucho más conocido. Los tres casos, los cuatro incluso, muestran cómo en esta coyuntura de derrumbe y colapso del Imperio Español, el ejercicio de las letras, el ejercicio monopólico de las letras le permitió a este grupo de letrados de pronto convertir lo que era un capital simbólico en algo parecido a un capital real. Y yo creo, y esta es una de las lecciones de muchos de los trabajos en el primer tomo, en Hispanoamérica al menos esa experiencia dejó una marca muy profunda en la autorrepresentación de los intelectuales, porque las próximas generaciones esperaban poder tener ese mismo grado de incidencia y, por supuesto, con la consolidación de poderes más estables, con la reconfiguración de sistemas de poder luego del periodo revolucionario, eso ya no era posible y sin embargo esa imagen siguió estando muy presente. Bueno, mencioné esto de mi capítulo para darle un poco más de carnadura a las observaciones generales. Más o menos es en esta línea que el proyecto general del primer tomo y del libro en su conjunto está buscando avanzar. Boa tarde a todas e a todos. Eu agradeço a Carlos Altamirano e a Sérgio Miceli o fato de me terem agregado a esse grupo de pesquisa e reflexão sobre os intelectuais latino-americanos. E a primeira observação que eu vou fazer, de natureza cautelar, é que as ideias talvez se apresentem de forma um pouco aligerada, porque elas estão obedecendo a prescrições de uma publicação coletiva. Né? Então vocês terão que acreditar que as ideias não são tão ligeiras, né? E que em algum momento elas deverão ser explicitadas de forma mais ampla. O meu problema é a presença numérica e qualitativamente importante de intelectuais negros e mulatos no Império Escravista Brasileiro. Segmento que vai conhecer uma diminuição expressiva no contexto republicano e que, comparativamente, se ampliarmos o foco para a América Hispânica, não terá tanta influência. Também nas colônias francesas do Caribe, com exceção do Haiti, o século XIX não foi povoado por intelectuais negros e mulatos relevantes. Portanto, a primeira indagação decorrente dessa tentativa de recortar tematicamente a intelectualidade negra no Brasil e cientista diz respeito ao ambiente institucional do Império Brasileiro que propiciou a emergência desses personagens negros, cultos, situados nos estratos inferiores ou intermediários da sociedade brasileira e oriundos de províncias afastadas do centro gravitacional da economia e da política imperiais. É claro que essa indagação me afasta claramente dos diagnósticos correntes
sobre o Império que tendem a destacar como característica da sociedade brasileira um certo estancamento dado pelo constrangimento estrutural do latifúndio escravista. E tendem também a haver um cenário intelectual muito homogêneo e muito adequado à fixidez social presente no século XIX. Eu parto de uma hipótese provisória distinta de que a ênfase política em fundamentos unitários e centralizadores exigiu que o Império Brasileiro assumisse uma boa dose de pragmatismo em relação às províncias, sobretudo as províncias mais distantes e aos seus súditos que não estavam contidos pelas fronteiras da agroexportação. Quer dizer, de maneira aparentemente paradoxal, quanto mais centralizado politicamente, mais permissivo foi o Império quanto às práticas costumeiras e regionalizadas de contratação matrimonial, adição territorial, aquisição de saberes, movimentação das populações e estruturação de núcleos sociais locais. Vale dizer que a centralização do Império não foi, apesar de acusada pelos liberais como despótica, não foi sequer aproximada à centralização francesa, por exemplo, que inibiu completamente a dinâmica provincial. Aqui no Brasil, não. A centralização não inibiu, sobretudo nas províncias que eram desimportantes no arranjo da divisão internacional do trabalho. Ali, me parece, que foi favorecido o contexto de emergência desses pretos e mulatos cultos que viveram amparados por uma extensa família muito heterogênea do ponto de vista social e racial, que financiavam os estudos, financiavam e estabeleciam formas de inscrição profissional desses membros mais pobres da família e, sobretudo, pagavam a sua ida para a corte. Então, essas famílias tiveram uma importância decisiva na construção da dinâmica provincial brasileira e desses personagens que eu estou propriamente interessado. O problema que se coloca, então, era se tantos intelectuais importantes, negros e mulatos, quer dizer, se essa demografia é tão rica, como selecionar? Como estabelecer quais são os intelectuais que eu vou considerar aqui importantes? Por que escolher, como fiz, por exemplo, André Rebouças e o poeta Cruz de Souza? Por que escolher Lima Barreto em detrimento de Machado de Assis, por exemplo, já que a obra de Lima Barreto se dá em suas condições de produção e de recepção, já vão se dar na República? Então, é claro que para responder a essas questões, não eram suficientes as variáveis que eu mobilizava, que eram variáveis de natureza institucional. Eu tive que agregar a essa discussão sobre a institucionalidade do Estado imperial uma outra, que dizia respeito propriamente à análise da obra daqueles intelectuais, as gramáticas que eles selecionaram, as suas inscrições no debate público, a compleição robusta ou não das suas alianças no campo intelectual. Era preciso, pois, lidar com o manejo das ideias e das alianças políticas desses personagens. Portanto, a trajetória de Lima Barreto, diferente da do André Rebouças e do Cruz de Souza, diferente do contexto imperial, era uma trajetória que parecia conter algo da estruturação do campo intelectual e político que o precedeu, mais compatível, portanto, com o Império. Enquanto Machado de Assis, seguramente o intelectual mulato mais importante do Brasil no século XIX, ele pode ser agrupado em uma comunidade de sentido discrepante da que se articulou em torno dos temas
do agenciamento crítico e fracasso que foram propriamente trabalhados pelos intelectuais da minha predileção. Daí que a seleção dos intelectuais apontou uma segunda hipótese, uma segunda ideia dessa pesquisa, né, que diz respeito à construção de uma específica visada sobre o Brasil, que discrepou daquela que foi produzida pela chamada geração de 1870, a mais importante, enfim, construção, né, de uma ideia de Brasil formulada no século XIX. Nessa construção na agenda, digamos, né, da chamada geração de 1870, eu acho que a discussão mais importante, simplificando muito, né, era a da aceleração da modernização brasileira para a construção de um Estado de Direito e de um mercado livre no país. Eu acho que essa era a agenda dos reformistas, da elite reformadora de 1870. E o meu ponto é que, igualmente críticos e igualmente cosmopolitas, os intelectuais negros que eu selecionei foram os que aclimataram localmente a gramática europeia da incerteza quanto à positividade das transformações liberais burguesas em curso na Europa. Então, o meu ponto é que, ao contrário da geração de 1870, que pretendia transformar o Brasil, né, numa sociedade liberal, mercado, Estado de Direito, esses intelectuais também pensavam a modernização, eram igualmente cosmopolitas, mas eles estavam duvidando, né, do sentido positivo das transformações em curso. Nesse sentido, eles se alinhavam com os poetas, por exemplo, simbolistas, os decadentistas, que também observavam com muita desconfiança o movimento de transformação e de modernização da Europa naquele contexto. Remissões a concepções libertárias anteriores ao liberalismo, como, por exemplo, o elogio de André Rebouças à tradição arringtoniana ou neo-romana que reaparece na Guerra Civil Inglesa do século XVII, ou seja, uma concepção de liberdade que precede a liberdade contida pelo liberalismo. Isso é um traço, por exemplo, que me permite dizer que André Rebouças tinha uma concepção de liberdade e, ao mesmo tempo, era crítico do liberalismo. Né? A ideia de noções próprio-socialistas que estão presentes no Lima Barreto, estão presentes no André Rebouças, né? Que leu o Proudhon, por exemplo. Uma divisão decadentista ou a aderência ao repertório simbolista que vai caracterizar o Cruz de Souza, e mais um vasto conjunto de elementos sintomáticos da crise estrutural das sociedades europeias no contexto da restauração, dominam as obras desses intelectuais. Trata-se, portanto, de entender um tipo de imaginação social sobre o Brasil que, vigente a partir da segunda metade do século XIX, discrepava bastante da concepção que deu origem às ciências sociais e à civilização que nos servia de espelho. Moderno e ocidental, o Brasil que emergia da letra daqueles intelectuais foi o que resultou da eleição de um certo repertório da modernidade europeia, amplamente desconsiderado pelo programa cognitivo e normativo do liberalismo burguês em escalada no velho continente. A empatia daqueles intelectuais para com a temática da incerteza é intuitiva. Eles eram negros, próximos da pobreza, ou por inscrição social, ou por afinidade intelectual, e estrangeiros na corte. A estagnação vivida por ele no Império lhes parecia bastante adversa, né? Parecia condená-los a um certo lugar que eles gostariam de alterar. Porém, o risco contido na recusa àquele ambiente institucional que lhes facultara tudo, né, inclusive as posições sociais de que desfrutavam, era pressentido como algo também perigoso. Portanto, as tensões inerentes à sua inscrição no mundo explicam não apenas a busca por esquemas de pensamento
que não naturalizassem a ordem liberal, mas também a resistência a se aliarem às vertentes dominantes da crítica ao Império, formulada pelos reformadores de 1870. A operação intelectual possível naquele contexto era a que importava o elogio ao dinamismo sem uma substantivação do que deveria advir em consequência. A existência de uma tradição intelectual como essa, que fazia do dinamismo um ideal, pode ser entendida como um esforço de contenção do novo projeto civilizatório que se desenhava para o Brasil. Contudo, empenhados esses intelectuais negros apenas em imprimir negatividade ao programa cognitivo e normativo da modernidade, seus autores mantiveram-se confinados no plano filosófico, quando o mundo, todo o mundo, já se orientava pela construção de teorias sociais que reproduzissem a sua dinâmica. De modo que a dimensão política das suas intervenções não seria percebida, ou se foi, não seria incorporada ao acervo reflexivo sobre os impactos da formação brasileira. Perdeu-se como expressão marginal de intelectuais pretos e mulatos identificados com o Império. E, portanto, a reconstrução dessa tradição, a reconstrução disso que eu estou chamando de partido, é o que orienta a seleção de alguns intelectuais que eu passo a apresentar. Então, eu esbocei muito rapidamente quais são os parâmetros da pesquisa e vou falar um pouco, a exemplo de vocês, Jorge, da trajetória dos 3 intelectuais que eu selecionei. São eles André Pinto Rebouças, baiano, engenheiro, professor da Escola Politécnica do Rio de Janeiro; João da Cruz de Souza, catarinense, nasceu em Santa Catarina, funcionário público da Estrada de Ferro Central do Brasil e poeta; e Afonso Henrique de Lima Barreto, carioca, funcionário do Ministério da Guerra e escritor. Eles pertencem a 3 gerações diferentes, afastados por cerca de 20 anos cada um, que tiveram suas vidas abreviadas pelo suicídio, no caso de Rebouças, pela tuberculose, no caso de Cruz de Souza, e pela loucura ou pela demência, no caso do Lima Barreto. O Rebouças nasceu em 1838, numa cidade do Recôncavo baiano, filho de mãe branca e pai mulato. E o pai do Rebouças já gozava de imenso prestígio na corte de Dom Pedro I, porque ele foi um dos heróis da resistência baiana à recolonização portuguesa, portanto ele participou das lutas pela independência do Brasil. Então ele já era um homem de muito prestígio no Recôncavo baiano, e quando André Rebouças nasceu, ele nasceu em 1938, em um movimento também de guerra civil regional, que era a Sabinada, num contexto da regência. Dom Pedro II ainda era um menino, e de novo o pai de André Rebouças vai atuar na força da ordem, o exército, digamos assim, de defesa da ordem brasileira, do Estado brasileiro. A província da Bahia, eu não vou me estender, mas era uma província das mais importantes, uma população urbana considerável, entrada no século XIX com uma economia muito importante, uma população de cerca de 70% de negros e mulatos, livres, em grande parte, alguns proprietários de terra, e experimentando amplas possibilidades de mobilidade social. Para vocês terem uma ideia do que era a possibilidade de mobilidade social na Bahia no século XIX, eu vou dizer o seguinte: a história dos Rebouças é iniciada pela vinda do alfaiate português Gaspar Pereira Rebouças, que se casa com uma africana liberta alforriada chamada Rita Brasília dos Santos, e que conhece esse casamento, resulta no seguinte: um filho, na primeira geração, um filho médico, professor da escola, que viria depois a se tornar professor da Escola de Medicina da Bahia. Um filho músico, que estuda em Paris e se torna mestre de harmonia no Conservatório de Bolonha.
E o pai do André Rebouças, que começa como aprendiz, né, dos ofícios do direito, né, autodidata, e acaba se tornando, obtendo do imperador a possibilidade de se tornar advogado do Império, vem a ser deputado em algumas legislaturas e se torna conselheiro do Império. Isso em uma geração, ou seja, a primeira geração de um casamento do português com a ex-escrava favorece esse tipo de emergência, né? O que significa que a província da Bahia era uma província muito especial no contexto de afirmação dos intelectuais negros do século XIX. João da Cruz, que é o poeta, nasceu em Desterro, que é a atual cidade de Florianópolis, de Santa Catarina, no ano de 1871, cerca de 20 anos depois, filho do mestre pedreiro Guilherme da Cruz e de Carolina Eva da Conceição, ambos escravos. Portanto, pelas leis do Império, Cruz de Souza João da Cruz nasceu escravo. Ele foi assumido, a sua educação foi assumida pelo senhor dos seus pais, né, que era casado, mas não tinha filhos, né, que também era um herói do Estado brasileiro nas guerras contra Oribe, no sul do país, na região platina. Sem filhos, o coronel e sua esposa assumem a educação de Cruz de Souza, que com eles viveu até a morte do militar, logo depois que ele regressa da Guerra do Paraguai, por volta de 1865, 68, ele não fica toda a guerra. Após o seu falecimento, pai e irmão de João da Cruz passaram com ele residir no sobrado do Marechal Guilherme, direito que recebem como herança, juntamente com terra e dinheiro, e nessa época João da Cruz assume o nome do seu protetor, né? Então ele se chama João da Cruz de Souza. É interessante porque na província de Santa Catarina, os plantéis de escravos eram minúsculos, né? E era uma província marcada pela pequena propriedade, pelo cultivo de gêneros para alimentação, para subsistência, né? Então, quando o Marechal morre, ele concede à casa terras e mais uma infinidade de dinheiro na época, né, para que a família fosse residir e fosse, enfim, não apenas mais o Cruz de Souza, o poeta, mas toda a família vai morar em Sobrado. O problema é que a província de Santa Catarina era completamente diferente da província da Bahia, né? Santa Catarina era uma província completamente desimportante, né? Ela funcionava, na verdade, como um ponto de passagem e era um lugar estratégico para a política brasileira na região platina, né? Portanto, ela não tinha outra relevância a não ser segurar uma frente de expansão do Império em direção ao sul, né? Eram apenas 2 deputados, a representação na corte, não havia nada que movesse aquela província, exceto os estrangeiros que por ali passavam. Um aluno de Darwin esteve lá, coletando amostras de botânica e tal, foi ele que foi ensinar alemão ao Cruz de Souza. Cruz de Souza falava alemão, francês, inglês, lia pelo menos, e ele vivia naquela circunstância de uma província muito acanhada, né? E finalmente Lima Barreto, que nasceu no Rio de Janeiro em 1881, era primogênito de Manuel Joaquim de Lima Barreto, mulato, descendente de escravos, e de Amália Amanda Barreto, que era professora, mas também havia sido descendente de escravos. A mãe morre muito cedo, né? E ele é criado pelo pai, e, na verdade, ele vive num contexto em que o Império já está desmoronando. No momento que ele nasce, né, já é a última década do Império, e, portanto, as relações na corte, e ele nasce na corte, ele não nasce numa província que favoreça a mobilidade social. De qualquer maneira, ele também é
agraciado com esses nexos, né, entre elites e mundo popular existentes na corte. Com a diferença de que, nesse caso, né, não só os nexos eram esporádicos, eles eram seletivos, né, dependia de uma sorte, como no caso do pai do Lima Barreto, né, que conheceu um membro influente, né, do governo imperial, e isso determinou a possibilidade de Lima Barreto ingressar, por exemplo, na escola de engenharia. Né. Mas, ao contrário da rede de apoio, né, familiar das províncias, que era uma rede horizontal, né, em que as pessoas tinham ali uma sociabilidade, né, que favorecia o crescimento de alguns, mas suportada numa horizontalidade que derivava das relações de família. No caso da corte, né, a ascensão de um mulato indicava sempre alguma subalternidade, né, porque eram redes de apoio verticalizadas, né, que diziam respeito ao ingresso desses intelectuais por uma via de ascensão que tinha a ver com proteções do mundo oficial da política, da corte. Né? Então, o ingresso do Lima Barreto na escola politécnica, né, foi desastroso, foi o ninho do seu ressentimento social, e ele não conseguiu concluir a sua formação como engenheiro. É de se observar que a escola politécnica, na época do André Rebouças, né, era uma escola que acolhia, né, esses filhos de uma certa estratos intermediários provinciais que vinham para a corte em busca de educação superior. Né. No caso do Lima Barreto, já era um contexto em que as elites procuravam uma alternativa aos cursos de direito, né, e, portanto, passaram a ingressar na escola. Ele foi contemporâneo de Guilherme Guinle, Eugênio Boudin, ou seja, a entrada dele, né, na escola politécnica já não foi num ambiente social parecido com o que Rebouças encontrou. Né? Ele já encontrou a elite presente na escola politécnica. Então, dos três, eu acho que Rebouças e Cruz de Souza têm uma trajetória bastante próxima, porque são ambos oriundos de províncias distantes e ambos agraciados com a sorte de terem pais, né, que eram considerados heróis do Império Brasileiro. A diferença entre essas duas trajetórias, a do André Rebouças e a do Cruz de Souza, tem a ver com o momento em que eles vão para a corte. Né? Rebouças vai menino, num contexto em que o Império conhecia o seu ápice. Né? Cruz de Souza vai adulto, num contexto em que o Império começava a encontrar e conhecer algum declínio. Portanto, a sorte de ambos na corte não derivou apenas das suas respectivas instituições familiares e do capital cultural que cada um deles detinha. Pesou também nas suas chances de sucesso o fato de se tornarem adultos em contextos em que o Império conhecia a sua ascensão e a sua crise final, no caso de Cruz de Souza. Eu faço algumas considerações sobre o Império, que não vale a pena discutir agora, mas apenas chamar a atenção para o fato de que o Império concedeu, atribuiu uma dimensão pública à atividade intelectual. Né? Isso foi muito importante porque abriu as portas para outros segmentos de intelectuais, né, que não necessariamente a elite. E quem conseguiu passar, passou. Né? O fato dessa dimensão pública ter acontecido no Império e ter sido completamente cancelada na República, determinou a sorte desses intelectuais. Né? No caso do Lima Barreto, né, ele já nasce sob a Primeira República. Né? Nasce intelectualmente, eu digo. Né? A produção dele já se dá no âmbito da República. Né? Quando aí já era um mercado, um incipiente mercado de bens, né, culturais, que começava a definir quem passava e quem não passava. Né? Não havia mais a inscrição política da atividade intelectual.